Fala aí, seus forasteiros, bem-vindos ao Velho Oeste. E pra gente se situar na história, vamos falar hoje de Guerras Secretas Zonas de Guerra. É a história que está se passando nessa incursão entre os mundos dos universos Marvel, né? O multiverso e tal, que está acabando, vai ficar só o universo. Então surgiram várias histórias e dentre elas, na minha humilde opinião, eu acho que esse aqui foi o melhor tie-in lançado das Guerras Secretas. Vamos explicar o porquê. Mas antes disso, também é importante frisar que os autores e tal que estão nos bastidores escrevendo e roteirizando esta história da Marvel falaram que essa desculpa de poder trabalhar com os heróis em vários universos diferentes foi muito legal, porque eles puderam explorar os heróis de várias maneiras das quais eles queriam explorar antes e ver e colocar os heróis em situações que normalmente a gente não veria nos outros universos. Então, fica aí que vamos rodar a vinheta. Galera, eu vou contar a vocês essa edição aqui que vocês estão vendo, ó. Essa edição aqui mesmo. Gente, eu não dei tanta importância logo quando eu bati os olhos e a vi. Eu pensei, deve ser algo, sei lá, alguma viagem que o pessoal fez. Mas quando eu li, ficou muito bacana. E olha que eu não sou muito fã de histórias do Velho Oeste. Mas quando eu vi a situação de que colocaram alguns heróis e vilões da Marvel num cenário de Velho Oeste bem clássico, é porque aquele cenário bem clássico de filmes americanos, eu creio que de 1817, mais ou menos essa época do Bang Bang. Então, colocaram tanto heróis quanto vilões e criaram toda uma situação. Até um mapa que eu vou mostrar a vocês em foto tem aqui nessa edição. O mais bacana disso tudo é que a gente vai ter alguns personagens que vão fazer bem aquela característica do que realmente seria eles num cenário de Velho Oeste. Vamos ter o Steve Rogers como xerife, a gente vai ter o Wilson Fisk fazendo suas corrupções e entre outras coisas mais. Vamos ter o Tony Stark, que é o alcoólatra daquela região ali. Vamos ter também uma participação do Bruce, que é o Hulk, né? Até então ninguém sabe que ele é o Hulk, porém ele é o cientista do local, o médico na realidade, melhor dizendo. Então tem toda uma trama que gira aqui em torno. E algo mais bacana ainda, que alguns vilões, citando o Dr. Octopus, que eu vou colocar uma foto para vocês verem, ele tem uma pegada bem retrofuturística. Obviamente, eles teriam de usar uma tecnologia que seria acessível àquela época. Então tudo gira bem em torno daquilo a vapor, aquela tecnologia a vapor, aquela tecnologia bem rudimentar, aquela coisa que vocês param para imaginar uma locomotiva. Basicamente aquilo seria o top de linha de uma tecnologia daquela época, se enquadrando no cenário do Velho Oeste. E o que eu achei muito interessante foram bastante situações nessa edição, mas foi inclusive o Dr. Octopus, que vocês acabaram de ver as fotos, não tinha condição de ter uma tecnologia dele ter aqueles braços deles mecânicos e coisa e tal, mas colocaram várias arminhas, né? Tipo uns ganchos assim com as armas, do qual ele sacava os braços e as armas juntamente com elas. Isso que deixou bacana. Outra coisa legal, que naquela época tinha aquelas visões ciganas que você colocava uma moeda e tinha uma cigana meio que entalhada em madeira que te dava um papel com a resposta, e colocaram a imagem do Visão para ser uma cigana. Isso ficou muito divertido nessa edição também. E como eu já havia falado antes, vários estereótipos são sim abordados nesta edição aqui. Inclusive os peles vermelhas, também aparece um pele vermelha. Eu não vou contar basicamente qual é a trama do Steve Rogers e do pele vermelha, da qual acontece, não vai estragar um pouco a história. Mas o contexto que eu quero deixar aqui é o seguinte: os personagens da Marvel dentro de uma história de Velho Oeste fascinante. A arte está muito boa, o roteiro está excelente, é uma história que eu costumo dizer, essa aqui vai agradar gregos e troianos. Se você for, mesmo que não for muito fã da Marvel, mas você enquadrar os heróis numa história de Velho Oeste, vai ser incrível. E tudo também gira aqui em torno de uma represa. Claro que quem está por trás dessa represa aí, tocando o horror, é o Wilson Fisk.
Então tudo está girando ali em torno de por que tem aquela represa, por que aquela represa está deixando faltar água para os peles vermelhas, aquela coisa de tomada de terra e todas as coisas mais que realmente aconteceram no cenário da história real americana, eles vão retratar aqui também nessa edição. E o mais fantástico que acontece nessa edição dos Guerras Secretas Zona de Guerra é que ao final eles querem explodir a represa. Até aí beleza. Então quem fica incumbido de explodir esta represa é o Bruce, é o Hulk. Mas aí ele não é o Hulk, ele é apenas o médico que eu havia citado. Então ele sai numa carruagem, se é que esse é o nome, numa diligência, para a zona de fronteira que fica justamente esta represa. Porém ele encontra alguns capangas lá do Wilson Fisk, que faz com que ele tome uma poção esverdeada, da qual é uma poção que tem que ser misturada a uma solução que ele tem para se transformar num explosivo. É uma espécie de nitroglicerina, mais ou menos isso assim. Então, a grande fechamento dessa edição é justamente quando ele é obrigado a tomar essas poções e ele toma essas... Eu chamo de poção, mas ele chama de espécie de solução nessa edição. Ele toma bastante disso, ele é obrigado a tomar. Então, há uma mudança de quadro da edição em que a gente vai ver uma aranhazinha tomando um pouco dessa poção esverdeada no chão. E no chão vai estar uma marca, uma pegada bem grande assim, que eu vou deixar as fotos para vocês deduzirem e tirar suas próprias conclusões. Até porque não é spoiler, é o que está aqui, que eu acho que com certeza, acho não, tem que ter uma continuação. E a grande charada que fica é essa. Se vai ter o Hulk no Velho Oeste e se vai ter o Homem-Aranha no Velho Oeste. É importante observar, antes de você começar a ler a história, o mapa explicando todas as propriedades. Tem a propriedade do Parker, tem o escritório do Murdoch, tem o salão do Rei do Crime, né, do Wilson Fisk, tem a delegacia e tem outras coisas mais. Então, antes de ler, dá uma olhada no mapa. Mas essa edição não para por aí. Tem uma outra história que a gente vai falar também. Como se já não bastasse esta edição Zona de Guerra, vem acompanhado de uma outra história maneira, que é Onde Vivem os Monstros. Só para situar vocês, aqui, nesta outra página em que divide uma história e outra, vamos colocar isso aqui como uma fronteira. Veja que bacana. Aí vem toda a explicação, né? Que o multiverso foi destruído, os heróis da Terra 616 e da Terra 1610 não puderam salvar, e agora tudo que resta é o mundo bélico. Lembre-se, tudo que está se passando em Guerra Secreta, nessa incursão de universos, é no mundo bélico. Algumas pessoas estão perdidas enquanto a isso. E realmente não estranhe você estar perdido, porque até os leitores muito antigos da Marvel também ficaram perdidos nessa Guerra Secreta. É só você raciocinar. Estão arrumando a casa. Então colocaram uma história aqui da hora, que eu já falei, né, onde vivem os monstros, que é do roteirista Garth Ennis. E esse Garth Ennis, ele é famoso por fazer umas histórias bem caricatas, até mesmo umas histórias bem adultas. Então aqui nessa história, o personagem do qual ele retrata é um piloto de monomotor. Um piloto desses aviãozinhos pequenos e tal. Também se passa numa época anterior, não especifica bem a data aqui. Então, ele é contratado para fazer uma viagem. Nessa viagem de avião, ele se encontra lá numa tempestade, numa espécie de furacão, em que o avião dele é pego e ele é mandado para uma espécie de outra dimensão, mais rústica ou mais rudimentar. Então, após esse acidente aéreo, do qual ele cai numa ilha juntamente com essa mulher que contrata ele. E nessa ilha ele se depara com várias situações. E a primeira situação que o casal se depara são com dinossauros.
Sendo que essa história, gente, é tão interessante, mas tão interessante, que eu vou falar muito pouco dela, porque qualquer coisa que eu falar dela já vai dar um gancho suficiente para você deduzir o que vai acontecer. Mas você pega uma mulher, uma garota muito atraente que está com cafajeste, que cai num universo bem diferente onde habitam seres como dinossauros, que habitam também pigmeus, habitam também amazonas, que são aquelas guerreiras e tal, que tem nas lendas. E a gente também vai ter uma outra coisa bastante bacana nesta edição, nesta outra história, que é algumas questões sociais que também vão ser abordadas aqui, que deixa a história bastante picante, e ao final a gente vai ter uma grande lição que esse cafajeste recebe, e vocês só vão saber se vocês lerem Guerras Secretas, Zona de Guerra. Eu super recomendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá aquele joinha para ajudar o canal. Se não é inscrito, inscreva-se. E até mais um STN.